Você já percebe a contradição? A Bíblia diz que Deus é santo, separado, inacessível à corrupção. E mesmo assim, existe uma cena em que Satanás entra no tribunal do Altíssimo e fica de pé diante dele como se tivesse permissão para falar. Como o mal atravessa a porta do santo. Como o acusador respira dentro do salão do juiz. E mais, se Deus é Deus, por que ele não o cala na hora? E se eu te disser que essa não é uma curiosidade teológica, é uma chave. Uma chave para você parar de se punir por coisas que você não causou. Uma chave para você parar de achar que toda dor é castigo. Uma chave para entender por que pessoas íntegras sofrem ataques que parecem injustos, e por que isso não significa ausência de Deus. Porque o livro de Jó não começa com um homem pecador recebendo punição. Ele começa com um homem íntegro recebendo ataque. Isso desmonta teologias simplistas. E o texto faz isso do jeito mais chocante possível, abrindo o céu para mostrar uma audiência, uma acusação e um limite. Então eu te faço uma pergunta direta, sem rodeio. Quando tudo cai, quando o chão some, quando a oração parece bater no teto, você conclui que Deus se virou contra você, ou você consegue imaginar que existe uma batalha invisível em que sua fidelidade está sendo colocada como prova viva? Em Jó capítulo 1, versículos 6 até 12, está escrito por extenso: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E continua. E Deus fala. E Satanás responde. Não é lenda. É palavra. E hoje, pela graça de Jesus, nós não vamos assistir de longe. Nós vamos viver isso na pele. E não só com Jó. Porque séculos depois, outro homem íntegro é arrastado para um tipo de tribunal, não no céu, mas na terra, e o acusador trabalha através de vozes religiosas, tentando esmagar a identidade do filho. E naquela noite, outro justo sua sangue e escuta o silêncio do céu, mas permanece fiel. E ainda depois disso, em uma noite de vento e água batendo no rosto, um discípulo pisa no impossível e quase afunda, porque a acusação não vem apenas do inferno, às vezes ela vem de dentro, como dúvida. A tese é uma só. O acusador acusa, mas Deus limita. O acusador fere, mas Deus preserva. O acusador grita, mas Deus tem a última palavra. E se você entender isso, a sua dor não some, mas ela ganha sentido, e você não se perde dentro dela. Vamos ver isso acontecendo agora. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó está vivo, de pé, respirando, trabalhando, e a integridade dele não é teoria. Ele acorda e faz escolhas. Ele anda. Ele governa sua casa. Ele teme a Deus. Ele se desvia do mal. Isso não é um rótulo bonito, é uma direção de vida. Os dias passam como martelos. Os filhos de Jó fazem banquetes, cada um em sua casa, e chamam as irmãs. Risos atravessam a noite. O cheiro de pão e carne se espalha. E Jó não usa alegria como desculpa para relaxar a alma, ele usa alegria como motivo para interceder. Em Jó capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito que, terminados os dias de festa, Jó manda chamá-los e os santifica. E de madrugada, ele se levanta. Não é quando dá tempo. Não é quando sobra energia. É quando ainda está escuro. Ele sente o frio na pele, sente o peso da responsabilidade espiritual de pai, e prepara holocaustos conforme o número de todos eles. As mãos de Jó cheiram a oferta. Ele põe lenha. Ele cuida do fogo. Ele olha para o céu como quem olha para um Deus real, não para uma ideia. E dentro dele uma frase insiste, como uma lâmina: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Percebe? Jó não é perfeito, mas é vigilante. Ele não controla os filhos, mas cobre a casa em oração. Ele não confia na moral da família, ele confia no Senhor. E o texto diz, essa era a prática constante de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. E é justamente aí que o choque entra. A rotina do justo não impede o conflito invisível. Jó capítulo 1, versículo 6. Um dia como outro qualquer na terra, mas no céu não é comum. Os anjos vêm apresentar-se ao Senhor. Existe ordem, existe governo, existe tribunal. E Satanás também vem. Ele não vem de joelhos. Ele não vem pedindo perdão. Ele vem com a postura de quem acusa. A palavra Satanás carrega isso, adversário,
acusador. E ele se coloca ali como quem quer um caso, como quem quer permissão para ferir. O Senhor fala com ele. E a pergunta de Deus não é ignorância, é exposição. De onde você veio? Jó capítulo 1, versículo 7. Satanás responde como quem passeia pela dor humana, de percorrer a terra e de andar por ela. Ele diz isso no presente da cena, com frieza, como se a terra fosse território de caça. E então Deus faz algo que confunde muita gente. Deus mesmo traz Jó à pauta. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e justo, teme a Deus e se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Presta atenção, Deus não aponta um pecado escondido. Deus aponta uma fidelidade visível. O céu celebra o homem que a terra ainda não sabe que está sendo observado. E é aqui que o acusador revela o jogo. Jó capítulo 1, versículo 9. Por acaso Jó não tem razões para temer a Deus? Olha a acusação. Não é Jó é sujo. É pior. Jó é interesseiro. Satanás continua, Jó capítulo 1, versículos 10 e 11. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos se espalharam por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Percebe o veneno? Satanás não quer apenas tirar coisas. Ele quer arrancar adoração. Ele quer provar que ninguém ama a Deus por Deus. Ele quer dizer ao céu, a adoração é suborno. E Deus responde com limite. Isso aqui é essencial. Jó capítulo 1, versículo 12. Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Deus não é refém do mal. O mal opera com cerca. Existe permissão, mas existe fronteira. Existe ataque, mas existe soberania. E na terra, Jó não ouve essa conversa. Jó não recebe um aviso. Jó não recebe uma explicação. Jó só vive um dia que vira uma avalanche. Jó capítulo 1, versículo 13. Os filhos e as filhas de Jó estão comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E Jó talvez esteja em algum canto, cuidando de tarefas, pensando em mais um sacrifício ao amanhecer, quando um servo aparece correndo. Ele chega ofegante. A garganta arranha. A poeira gruda no suor. Ele quase cai, mas força a voz a sair. Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os empregados ao fio da espada, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó capítulo 1, versículos 14 e 15. E antes que Jó consiga respirar, antes que o coração processe, outro servo aparece, como se o inferno estivesse agendando horários. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os empregados, e os consumiu, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó capítulo 1, versículo 16. E Jó sente o mundo estremecer por dentro. Não é metáfora. É como se a alma perdesse uma parede. O peito fica apertado. A língua pesa. E enquanto a notícia ainda está no ar, outro entra, gritando de longe, tropeçando nas palavras. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelôs e levaram tudo. Mataram os empregados ao fio da espada, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó capítulo 1, versículo 17. E agora já não é só perda. É sequência. É insistência. É uma mão invisível esmagando, sem dar espaço para luto entre um golpe e outro. Mas o último é o que derruba o corpo. Enquanto o terceiro ainda termina, um quarto vem. E a forma como ele chega entrega que não é sobre animais, não é sobre riqueza, não é sobre fazenda. É sobre sangue. Ele não consegue manter os olhos firmes. A voz falha. Ele engole seco, como quem tenta engolir a própria vida. Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó capítulo 1, versículos 18 e 19. E o som que Jó ouve agora não é do servo. É o som do próprio coração quebrando. Ele não tem explicação. Ele não tem tempo de perguntar. Jó capítulo 1, versículo 20. Jó se levanta. Ele rasga o manto.
O tecido abre como se abrisse a própria dignidade. Ele rapa a cabeça. O gesto é humilhação e luto. Ele sente o couro cabeludo arder. Ele sente o vento tocar onde antes havia cabelo, como se a vergonha e a fragilidade tivessem ficado expostas. E então ele cai. Não cai de desmaio. Ele se prostra. O rosto vai ao chão. A poeira entra no nariz. A garganta fecha. E o que sai dele não é uma maldição. É adoração. Jó capítulo 1, versículo 21. No saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é frieza. Isso é guerra. Isso é alguém segurando a fé com as duas mãos, enquanto tudo tenta arrancá-la. E o texto sela, como martelo de Deus. Jó capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Mas o acusador não se satisfaz. Porque ele não quer só perdas. Ele quer quebra. Ele quer blasfêmia. Ele quer Jó cuspindo para cima. Jó capítulo 2, versículo 1. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se ao Senhor. O acusador volta. Ele insiste. E Deus novamente expõe: você reparou em meu servo Jó? Ele se mantém íntegro, embora você tenha me incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Jó capítulo 2, versículo 3. Sem motivo. Essa frase arde, porque ela mostra, não é punição, não é correção, é ataque contra a integridade. Satanás então aprofunda a tese como quem negocia com crueldade. Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mas estende a tua mão e fere os ossos e a carne dele, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ele quer tocar o corpo. Ele quer transformar a dor em argumento. E Deus permite novamente com limite. Jó capítulo 2, versículo 6. Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Limite. Cerca. O inferno late, mas não morde além da corrente. E então, no chão da terra, o ataque chega como doença. Jó capítulo 2, versículo 7. Satanás fere Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Jó sente a pele inflamar. Ele sente o corpo inteiro reclamar. A coceira não é coceira, é tortura. Ele se mexe e dói. Ele fica parado e dói. Ele tenta dormir e dói. Ele pega um caco de cerâmica. Jó capítulo 2, versículo 8. Ele raspa a pele. O som é seco. A mão treme. O alívio é mínimo e imediato vem mais ardor. Ele se senta entre cinzas. Cinzas grudam no suor. Cinzas entram nas feridas. E o homem que era respeitado agora parece um resto, um retrato de miséria. E então vem a voz mais perigosa. Não é a voz do vento. Não é a voz do ladrão. É a voz de perto. A voz de alguém que vê o sofrimento e, por não aguentar, tenta cortar a dor com uma faca de blasfêmia. A esposa de Jó olha para ele e não vê mais o marido forte. Ela vê um corpo destruído. Ela vê a casa vazia. Ela vê o futuro arrancado. E ela diz, Jó capítulo 2, versículo 9, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha o plano do acusador. Não é só ferir. É fazer alguém usar a própria boca como arma contra o céu. Jó respira com dificuldade. Ele sente o gosto das cinzas. Ele sente vontade de gritar. Ele sente vontade de perguntar por quê. Mas ele escolhe. Porque fé não é sensação, fé é direção. Ele responde, Jó capítulo 2, versículo 10. Você está falando como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E o texto sela de novo, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. A vida de Jó vira um tribunal na terra. E o céu observa. Mas você percebe o que acontece? Deus ainda não explica. Deus ainda não responde. Deus ainda não dá o mapa. A graça aqui não aparece como explicação, aparece como sustentação. E nesse ponto, alguém me pergunta, Lu Martins, então Deus é frio? Não. O que o texto mostra é que Deus não é refém de Satanás, e Deus não perde o controle quando a dor chega.
Ele põe limite. Ele preserva a vida. Ele sustenta a integridade. E no tempo certo ele fala. Só que a Bíblia não para em Jó. Porque quando você olha para o resto da Escritura, você percebe um padrão. O acusador acusa, mas Deus prepara um caminho de fidelidade. Séculos depois, existe outro tribunal. Não é com anjos. É com homens. E o justo não é apenas íntegro, ele é santo. Jesus está em Jerusalém. A tensão é real. As palavras dele cortam hipocrisia, curam gente, expõem poder. E os religiosos, que deveriam reconhecer o Messias, armam um julgamento. A noite aperta. Judas já fez o acordo. O coração dele bate rápido, não de arrependimento, mas de medo e ganância. Jesus caminha. Ele não está fugindo. Ele está entregando. No jardim, ele ora. A alma dele fica profundamente triste, numa tristeza mortal, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 38. Ele não está encenando coragem. Ele está atravessando o peso. O suor dele não é suor normal. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, está escrito que o suor dele se torna como gotas de sangue caindo no chão. Ele sente o corpo reagir ao terror. Ele sente a pressão do cálice. Ele sente o silêncio do céu como uma parede. E ele ora, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Percebe? Jó adora no pó sem entender. Jesus se rende no jardim entendendo, e mesmo assim tremendo. E então vêm os guardas. Vêm com tochas, com armas, com pressa. Judas se aproxima com beijo, e o beijo tem gosto de traição. Pedro puxa espada, corta a orelha, tenta impedir a dor com violência. Jesus cura o ferido e se entrega. A integridade dele é ativa. Agora o tribunal humano começa. As acusações voam. Testemunhas discordam. O sumo sacerdote força palavras. E Jesus fica em silêncio por um tempo, não por falta de resposta, mas por submissão ao plano. Em Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, o sumo sacerdote diz, Eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E Jesus responde, sim, é como você diz. E aí, como em Jó, o acusador quer uma coisa, blasfêmia, quebra, negação. Mas Jesus permanece. E quando ele vai para a cruz, a acusação muda de forma. Vira a zombaria. Vira a provocação. Em Mateus capítulo 27, versículo 40, eles gritam, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. A mesma lógica do acusador, prova. Se Deus te ama, não te deixa sofrer. E Jesus não desce. Não por fraqueza, por amor. E no auge, ele clama algo que parece escandaloso para quem quer uma fé de frases prontas. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Isso aqui é o grito do justo sob dor real. Jó não entende e adora. Jesus entende o plano e ainda assim sente a dor do abandono, carregando o pecado do mundo. E então ele diz, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. O acusador quer destruir, mas o sangue do justo compra a salvação. E agora escuta isso com reverência. O tribunal do céu, onde Satanás acusa, não termina com Satanás vencendo. Porque em Cristo existe um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz por extenso, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jó mostra que o justo pode sofrer sem ser culpado. Jesus mostra que o justo sofre para tornar culpados justos pela graça. E ainda assim, mesmo depois da cruz, o coração humano ainda enfrenta águas. E às vezes o ataque não vem como doença, nem como julgamento religioso. Vem como medo e dúvida. Uma noite, os discípulos estão no mar. O barco sacode. O vento empurra. A água invade. E Jesus se aproxima andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz, venha. Pedro desce do barco. O pé toca a água. E não afunda.
O impossível sustenta porque a palavra sustenta. Mas então o vento bate no rosto. O barulho cresce. A ameaça volta a ser real. E Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Percebe como a acusação também acontece dentro? Você não consegue. Isso não é para você. Você vai afundar. E Jesus estende a mão imediatamente. Mateus capítulo 14, versículo 31. Homem de pequena fé, por que você duvidou? A mão de Jesus fecha no braço de Pedro. A água escorre. O braço treme. O medo vira choro. E o mesmo Cristo que sustenta Jó no pó e vence o acusador na cruz, sustenta um discípulo tremendo no mar. Agora junta as três cenas no seu coração. Jó está no pó, e a adoração dele vira resposta ao acusador. Jesus está na cruz, e a fidelidade dele vira vitória definitiva sobre a acusação. Pedro está na água, e o grito dele vira encontro com a mão que salva. O que isso revela? Aqui está o veredito espiritual. O acusador ainda aparece para acusar, mas ele não decide o final da sua história. Deus limita o ataque, Cristo advoga por você, e a mão de Jesus ainda alcança quem grita. Agora o espelho. Você pode estar vivendo seu Jó 1,13, com notícias chegando em sequência. Você pode estar vivendo seu Jó 2,7, com dor no corpo e cinzas na alma. Você pode estar vivendo seu Mateus 14,30, começando a afundar no meio de uma promessa. E você pergunta: Deus, o que eu fiz? E às vezes a resposta não é você fez algo. Às vezes a resposta é: existe um acusador tentando transformar sua dor em blasfêmia. E existe um Deus que põe limites, sustenta sua vida e escreve um testemunho com a sua fidelidade. Isso não romantiza sofrimento. Não chama a dor de boa. Chama a Deus de soberano. E chama Satanás de acusador, não de autor de destino. E porque você está em Cristo, a acusação não é a palavra final sobre quem você é. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o convite é simples, mas é profundo. Se hoje você está no pó, faça como Jó capítulo 1, versículo 20, prostre-se. Talvez com lágrimas. Talvez sem força. Mas prostre-se. Se hoje você está no jardim, faça como Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 42. Renda sua vontade sem negar sua dor. Se hoje você está na água, faça como Pedro em Mateus capítulo 14, versículo 30. Grite: Senhor, salva-me. E agora, eu oro com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que vês o invisível e governas o que ninguém governa, sustenta agora essa vida que está ouvindo. Cala a voz do acusador que diz que o sofrimento é prova de abandono. Fortalece as mãos trêmulas. Dá adoração no pó, rendição no jardim, e fé no meio das águas. Que a pessoa que está me ouvindo saiba, no mais profundo, que ela não é o que perdeu, ela é tua. E que em Jesus Cristo exista perdão, existe defesa, existe novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te alcança, escreve nos comentários: eu confio no Deus que põe limites. Compartilha com alguém que está sendo esmagado por culpa e acusação. E se inscreve no Palavra Pura, porque aqui a gente não negocia a verdade, a gente vive a palavra.